Graça e paz, tudo bem? Mais uma vez aqui, trazendo uma palavra para o seu coração. E hoje eu quero trazer uma palavra que me pegou primeiro. Essa palavra, ela veio firme no meu coração, ela rompeu muitas áreas em mim. E eu tenho certeza que, assim como o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Amém? Essa palavra, ela é resolva o seu passado. Sabe, a Bíblia tem muitos textos que falam sobre isso. Em Isaías 43, 18 e 19, ele fala assim, olha, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis mais as antigas. Veja, eu faço uma coisa nova, que já está vindo à luz. Por acaso não percebe? Eu farei um caminho no deserto e porei rios no ermo. Sabe, o tempo inteiro a Bíblia ela vai dizer que tem um novo para nós. Em Filipenses 3:13, o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as coisas que estão diante de mim. Em 2 Coríntios 5:17, ele também diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. A Bíblia é um convite para uma nova vida. A Bíblia é um convite para um novo tempo. No entanto, que Jesus Cristo mudou a história, né? Nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. E por quê? Porque quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida é uma nova vida. Tem uma nova história. Parece que o Senhor nos dá um novo livro, fala, a partir daqui escreve a sua história. Mas sabe o que eu percebo? Que muitas vezes Deus tem algo novo, extraordinário para nossas vidas, só que muitas vezes a gente não acessa isso. E por que não acessamos? Porque estamos presos no nosso passado. Porque ainda não resolvemos o nosso passado. Sabe, tem muitas coisas que, para que o novo venha, a gente tem que sair do velho. Jesus, ele sempre traz parábolas. Lá em Mateus 9:14, ele trouxe uma parábola assim, dizendo do vinho novo. Ele fala, não tem como derramar o vinho novo, colocar um vinho novo em um odre velho. Porque se você põe o vinho novo ali, o odre não resiste e se rompe. Perde tanto o vinho quanto se perde o odre. Muitas vezes, Deus ele retém algumas coisas na nossa vida porque a gente não está preparado para receber. Porque existem áreas na nossa vida travado no passado. A gente já foi liberto, a gente já mudou muitas vezes muita coisa, só que ainda tem muita coisa que está no passado. Porque não ia ser em vão que o tempo inteiro, em várias ocasiões, a Bíblia fala, não lembre das coisas do passado, deixe as coisas que para trás e avance. Porque Deus sabe que existem muitas áreas que nós precisamos romper para viver o extraordinário. É o tempo inteiro isso. Sabe? É que nem as roupas. Vocês, quando eram crianças ou seus filhos, você vai perceber que conforme os anos passam, as roupas vão ficando pequenas. Os calçados não servem mais. Não vamos falar do peso. E o crescimento muitas vezes nos move. O crescimento muitas vezes nos empurra para um outro território, nos empurra para uma nova realidade. Mas não adianta eu mudar no externo se o meu interior, se a minha mente ainda está travada ali. Como que eu vou desfrutar de um território novo com uma mentalidade velha? Como que eu vou viver as promessas se eu ainda tiver uma mentalidade escrava? Eu preciso romper, eu preciso ser renovada também. O apóstolo Paulo fala que a nossa mente ela tem que ser renovada. E eu identifico que essas pessoas que estão travadas,
é porque muitas vezes eles estão paralisados no passado, mal resolvido. E nós precisamos resolver o nosso passado. Nós precisamos sair dele, romper com ele, vencer ele, para que o novo aconteça e a gente desfrute desse lugar. Muitas vezes são traumas, frustrações, uma mágoa, uma palavra que foi lançada, algum erro que a gente cometeu, coisas que não nos deixam fluir, que nos deixam paralisado. Você sabe disso. Se você fizer uma autoanálise, você vai perceber que tem áreas na sua vida que não rompem por causa que está preso em algum lugar do seu passado. Mas hoje o Senhor quer nos libertar. E para isso, a parte dele está pronta. Mas a nossa postura, ela vai determinar o avanço. O Senhor, Ele me deu 3 personagens da Bíblia, 3 pessoas que tiveram que romper o seu passado. Você sabe que tem muito mais, eu também, mas esses 3 foi o que falou o meu coração. Uma delas é Jacó. A história de Jacó, ela me ensina que muitas vezes nós, para avançar no propósito, nós precisamos consertar os nossos erros do passado. Eu sei que você deve conhecer a história dele. Jacó, ele era o segundo filho, né? De um parto gêmeo. Esaú, seu irmão, nasceu minutos mais cedo do que ele. E Jacó, ele sempre foi aquele que quis ser o primeiro. E existiu uma promessa na vida dele. A promessa é que Jacó, ele ia governar acima do primeiro filho. Que o menor ia ser maior. Só que ele fez coisas ilícitas para conquistar essa promessa. E muitas vezes, nós também fazemos coisas ilícitas. É nosso. Deus prometeu que era nosso, mas a nossa ansiedade de viver aquilo, muitas vezes a gente atrapalha o processo, sabe? A gente quer os atalhos, e esses atalhos, eles dão brechas, dão legalidades, e muitas vezes essas brechas e legalidades nos travam, não nos deixam avançar. Jacó, para conseguir o que ele queria, ele fez coisas do jeito dele. Ele atrapalhou o processo, ele deu um jeitinho, sabe aquele jeitinho que a gente às vezes dá um jeitinho? Só que Deus não pode abençoar uma coisa que está errada. Deus, ele não pode abençoar uma coisa que foi feito com ilícito, com legalidade. Então, o que Deus faz para legitimar a promessa na nossa vida? Deus sempre vai nos levar exatamente onde a gente caiu. Ele faz isso. Deus, ele sempre vai nos confrontar. Deus, ele sempre vai nos levar a um conserto. Porque é isso que ele faz. Deus não abençoa aquilo que está errado. Porque nós quebramos princípios. E se eu quebro princípios, lá na frente eu vou ser quebrado por ele. Então, Deus precisou tratar Jacó. A promessa dele, ela estava retida até que o coração dele foi curado. Lá em Peniel, você vai ver que Deus tratou com Jacó e ele precisou voltar. Ele precisou voltar para o seu passado, acertar as contas ali. E muitas vezes nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar acertar as contas com o nosso passado. É algo que você e eu podemos ter feito. Nós precisaremos muitas vezes confessar algo que a gente pecou. Não só a Deus, às vezes nós precisamos confessar as pessoas. Nós precisamos muitas vezes nos humilhar, abrir mão do nosso orgulho, da nossa razão, porque a gente é cheio de justiça própria. Mas tudo isso vai fazer com que eu e você venhamos romper. É como se tudo que Deus tivesse na nossa vida tivesse represado. E a partir do momento em que a gente decide consertar o nosso passado, aquilo rompe e a nossa vida avança,
algo extraordinário começa a acontecer. Então Deus, Ele quer que a gente faça isso. Amém? Outra coisa que o Senhor falou comigo foi do gadareno. Eu não sei se você já leu, esqueci de anotar o texto, acho que é Marcos. Fala do endemoniado gadareno, que certa vez Jesus, indo com seus discípulos para uma cidade chamada Gadara, e houve uma tempestade, eu acho que você se lembra, e os discípulos apavorados no barco. Mas quando Jesus chegou na cidade, imediatamente veio ao encontro dele um endemoniado e se prostrou ao chão, e os demônios começaram a falar, né? E aquele homem, ele vivia até no cemitério, acorrentado, porque ele era violento. E Jesus libertou ele, os demônios pediram para ir para os porcos, você lembra disso? E a manada de porcos se lançou ao rio e a cidade ficou toda alvoroçada. E Jesus foi embora. Ele não ficou muito ali. O único milagre que ele fez naquela cidade foi libertar aquele homem. Libertou aquele homem. Ao ponto de pessoas chegarem e ver ele vestido, arrumado, irreconhecível, conversando. Sabe o que eu vejo aqui? Deus fez uma obra poderosa na vida desse homem. E quando Jesus estava indo embora, ele rogou a Jesus e falou: me deixa ir junto, eu quero ir, eu quero caminhar, porque é assim. Quando Jesus faz uma obra na nossa vida, a gente quer andar com Ele, a gente quer ficar com Ele, a gente quer fazer a obra aonde Ele nos chamar, e para as nações e para os lugares, não é? Só que aqui Jesus fala para ele, fala assim: não, fique aqui, volte para sua casa. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? O gadareno, que não deu nome a ele aqui, ele deixou um rastro de dor e destruição por onde ele passou, na família, no contexto social dele, na cidade. Ele era conhecido como um endemoniado que vivia no cemitério, acorrentado até por ser violento, temido por muitos. E quando Jesus fala assim: volte para sua casa, para os seus, testemunhe ali, é porque muitas vezes nós tivemos um passado muito difícil. E para romper esse passado na nossa vida, nós precisaremos deixar um rastro de cura. Porque no lugar em que eu fui dor, eu preciso ser cura. No lugar onde eu era conhecido como fulano era isso, fulano era aquilo, eu preciso deixar um novo legado. Então, muitas vezes, você quer coisas que o Senhor fala: não, primeiro você vai testemunhar. Primeiro você vai semear cura na sua vida, na sua casa. Você precisa deixar um rastro, porque se ele tivesse ido embora, ele nunca ia deixar de ser o endemoniado gadareno. Mas depois, mais tarde, Jesus voltou àquela cidade e aquela cidade se rendeu a Jesus. Por quê? Porque aquele homem, ele testemunhou que realmente Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus faz milagres, que Jesus muda histórias. E ele não era mais conhecido como o endemoniado gadareno. Ele era conhecido como um liberto. Então, nossas vidas, elas precisam deixar um rastro. Nós precisamos deixar frutos de mudança e transformação. Porque é muito fácil falar que mudamos, mas os frutos, a gente pode até falar, mas a nossa atitude, ela vai gritar. Então, Deus, Ele quer que nós venhamos romper nosso passado. Mas para romper esse passado, nós precisamos deixar um novo rastro, uma nova linha. Sua história, ela precisa ter uma nova identidade. E é isso que o Senhor quer. Muitas pessoas querem fugir. Não, eu não quero nem saber mais. Não, mas o Senhor, Ele é especialista em levar você para os lugares que você mais manchou. Para que ali você seja cura. Para que ali você seja restauração. Amém? E o último, né? O que mais falou comigo, é que no lugar da sua frustração, também vai ser o lugar da sua restauração. E eu não podia deixar de falar de Pedro, porque eu me identifico muito com ele.
Pedro, ele foi encontrado por Jesus pescando, né? Você conhece a história dele. Pedro, desde criança, foi um pescador, junto com seu pai. E a vida dele era isso. Ele pescava. Só que Pedro estava tão frustrado, porque há dias ele já não pescava mais nada. Mas aquela noite, ele pescou a noite inteira. Naquela noite, ele pescou não, ele ficou a noite inteira tentando pescar e ele não pescou nada. Naquela noite, foi a pior de todas, porque ali ele estava desiludido, sabe? Ali ele estava frustrado. Foi o ponto mais alto da frustração. E depois de ficar a noite inteira, pela manhã, ele decidiu largar tudo. Ele lavando as suas redes, frustrado. Ele estava ali, eu imagino que ele estava ali na sua maior frustração, porque a pesca era tudo que ele tinha, era onde ele tinha depositado toda a esperança. E talvez, para você, o lugar da sua maior frustração pode ser o seu casamento, pode ser um projeto, pode ser um emprego, pode ser uma família, ou até um ministério. Lugares que a gente depositou toda a nossa confiança, toda a nossa expectativa, todo o empenho, toda a dedicação, que a gente deu o nosso melhor, mas não flui, não avança. E se tornou o nosso barco de frustração. Não é verdade? Assim como Pedro, a gente está a ponto de largar tudo, lavando as redes, dizendo não vai dar, não dá mais, não é para mim, isso não é para mim. E muitas vezes nós queremos caminhar, mas essa frustração, ela vem nos acompanhando, sabe? Uma sensação de fracasso, de insuficiência, de incapacitação. Muitas vezes a gente deixa de viver coisas novas porque ainda estamos presos naquilo que não deu certo. E é exatamente assim que estava Pedro. Pedro estava completamente frustrado. Mas Deus, Ele é especialista em curar as nossas frustrações. Deus, Ele nos leva exatamente para o lugar que nos feriu. Sabe por quê? Porque é ali que tem a cura. As promessas que Deus tem na nossa vida, ela vai ser carregada de frustração. É promessa para a sua vida. Mas é tanto ataque, é tanta situação para nos fazer parar, que muitas vezes aquele lugar que é para ser, que era o nosso sonho, ele se torna o nosso pesadelo. Quantos de nós não está com os nossos barcos aí? Mas Deus, Ele tem um novo para nós. Deus tem um novo. E quando Jesus olhou para Pedro, Ele falou assim: Pedro, entra no barco de novo e vai lá nas águas mais profundas e lança sua rede. Sabe, eu imagino que Pedro, ele ficou guerreando dentro dele, entre obedecer e desistir. Porque a gente quer desistir, a gente não quer mais saber desses barcos. Já sofri muito, eu não quero mais saber. Eu sou assim. Sabe, tem áreas na minha vida que o Senhor tem falado tanto comigo, e essa palavra falou tanto comigo, que Ele fala: Senhor, eu não quero mais esse barco. Senhor, eu já fiz de tudo. Sabe, eu fiz tudo que eu podia, eu fiz tudo que estava no meu alcance. Eu não quero mais. Eu cansei, eu não quero mais, isso não está sendo bom para mim. Mas o Senhor, Ele falou: volte lá. Volte para aquele lugar da sua frustração, a minha promessa está ali. O que eu tenho para a sua vida tem tudo a ver com esse propósito. Volte. E Pedro, ele falou bem firme, ele falou: Senhor, eu vou pela tua palavra. Em outras palavras, se é bem a cara de Pedro, eu imagino que ele estava falando assim: olha, eu vou pela tua palavra, porque se depender da minha fé, é porque o Senhor está falando. Eu vou lutar, eu vou continuar aqui só por causa do Senhor, porque se dependesse de mim, eu já tinha ido embora.
E é exatamente isso que o Senhor está esperando, a gente acreditar na palavra dele. É exatamente o que Deus está querendo. Ele está querendo assim, volte para o barco. Volte para este lugar. É nesse lugar que eu vou te curar. Esse lugar te feriu, esse lugar te frustrou, esse lugar te desiludiu, mas é esse lugar que é o lugar que eu vou te curar. É esse lugar, é o lugar que eu vou restaurar você. Você se casou e você viu que os seus sonhos não se frustraram, mas é no seu casamento que eu tenho um propósito para a sua vida. É na vida dos seus filhos. É nos sonhos que eu tenho para você, é o seu ministério. Ah, mas te feriu muito? Mas é nesse lugar que eu tenho um propósito para a sua vida. Volte ali. Volte porque eu vou te curar ali. Volte porque nesse lugar é que eu tenho cura para a sua vida. Volte neste lugar. E Pedro, ele volta ali. E muitos lugares de frustração na nossa vida que a gente quer largar, o Senhor fala, não saia. Porque é nesse lugar que você precisa romper. Você não tem que ficar preso ali no seu passado. Ah, mas não deu certo a primeira vez, não vai dar certo agora. Não, mas o Senhor está falando. Eu preciso romper. O medo de fracassar, ele me paralisa, ele não me deixa avançar, mas o Senhor tem falado, volte para este lugar. Volte, não abandone o seu barco, não abandone os propósitos para a sua vida, não desista dos sonhos que Deus colocou. Volte, porque você não vai fracassar se você ouvir a minha voz. Se você caminhar comigo, é Jesus que está falando, Ele que está no nosso barco. Ele está ali, no lugar da sua dor, no lugar da sua frustração. Não abandone. Ele fala, não abandone a sua casa, não abandone seu casamento. Não abandone seu ministério, porque é nesse lugar que eu vou te curar. Pedro viveu o que ele nunca viveu ali. A noite da maior frustração da vida dele, quando ele ouviu a voz de Deus, se tornou o dia do maior sucesso. Nos lugares que você mais foi ferido, vai ser o lugar da sua maior alegria. Se você permitir que o Senhor entre no seu barco. Se o Senhor permitir que você avance para o novo, se você deixar as coisas do seu passado para trás, se você romper, se você consertar os seus erros, se você ser a mudança que você quer na sua vida, se você não parar nas suas frustrações, você vai viver tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Mas para isso você precisa esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo. Amém? Essa é a palavra que o Senhor ministrou no meu coração, que ela entre no seu espírito, que ela traga cura. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem um novo para nós e muitas vezes estamos em círculos, rodeando nos desertos, porque nós não rompemos com o passado. Tem coisas que nós precisamos deixar para trás. Tem coisas que nós precisamos deixar ir. E tem coisa que nós precisamos romper. Mas sem a Tua presença, Pai, sem o Senhor na nossa vida, nós não podemos. Por isso, Senhor, nós te pedimos, vem sobre nós. Arranca o medo do nosso coração, Pai. Arranca essa paralisia que não tem deixado a gente romper, que não tem deixado a gente avançar. Tira, Senhor, os traumas, os medos, o orgulho, tudo que tem nos deixado nesse lugar, que não tem nos deixado avançar. Senhor, nos ajude a resolver o nosso passado, porque o nosso futuro já está nas suas mãos. O que o Senhor tem para nós já está garantido. Nós queremos acessar, nós queremos viver. Não temos controle sobre o que aconteceu conosco, mas podemos decidir hoje o que vai ser do nosso amanhã. E nós queremos viver esse novo tempo, nós queremos viver esse novo tempo. Não deixe a ansiedade nos abater também, Senhor, mas que esse presente, que o dia de hoje nos faça entender que a partir daqui, tudo novo se faz. Tudo novo se faz, Pai. Tem um novo tempo, tem uma nova história escrita por Ti. E nós queremos entrar nesse lugar. Que essa palavra, Senhor, ela entre e cumpra o propósito que o Senhor tem. Que ela não volte vazia,
mas que ela venha tirar aqueles que estão encarcerados das prisões. Senhor, muitos estão presos nos erros do passado. O Senhor já nos perdoou. Nós precisamos se perdoar também. Nós também precisamos perdoar aqueles que nos feriram, porque a cura já está em Ti. Pai, muitos estão presos em cavernas do medo e só o Senhor pode tirar eles. Que seja a brisa suave tocando agora nas portas das cavernas. Senhor, muitos estão aprisionados nos fracassos e frustrações, de sonhos que não deram certos. Mas é os teus sonhos, é os teus planos que são maiores do que os meus, que são maiores do que o nosso. Então nós queremos entrar nesse lugar em Ti, Jesus. Traz, Senhor, traz no meio do caos a esperança. Volte, traz de volta a alegria, traz de volta, Senhor, os sonhos, traz de volta, Senhor, as expectativas, que não estejam nas pessoas, nos lugares, mas estejam em Ti, porque o Senhor é fiel. Eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo. Eu volto para o barco, eu lanço a minha rede, porque eu sei que é a Tua palavra que me diz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, receba essa palavra no seu espírito, em nome do Senhor Jesus.